Análise. Crise com Dom Pedro III é mais grave que com Toffoli. Sim. A crise, né, atingiu seu ponto máximo de gravidade, tudo por causa das supostas mensagens que o banqueiro teria enviado a Dom Pedro III no dia de sua prisão. O magistrado negou seu destinatário das mensagens, mas a crise continua e é maior que a vivida recentemente com Toffoli. Toffoli já era um ministro controverso, com histórico de decisões polêmicas, que, em maior ou menor grau, fragilizaram o combate à corrupção. Já se esperava dele o que ele entregou, né, no caso aí do Master. Já Dom Pedro III, Xandexon, embora contestado por muitos, ou seja, pelos bolsonaristas, foi elevado por outros, ou seja, o próprio Caio Junqueira, os chefes do Caio Junqueira, como Rubens Menin, dono da CNN, todos a condição de espécie de herói. Até o contrato de 129 milhões do escritório de sua mulher, até isso sem explicação, né, abalar sua imagem pública, o que pode evoluir para a perda definitiva de credibilidade se for comprovado que, de fato, ele atuou em defesa do Paquito, né, em favor do Paquito. Aí vem Daniela Lima. Clima no Supremo é de consternação após mensagens do Paquito. Segundo Daniela, ministros e servidores tentam entender o que aconteceu e quais serão os próximos passos internos enquanto crescem pressões políticas sobre a corte. Aspas para Daniela Lima. O clima no Supremo Tribunal Federal é de muita consternação. Uma fonte com a qual eu falei utiliza uma palavra que eu acho muito apropriada. Ela falou que é como se estivesse pairando uma espécie de luto. As pessoas estão tristes, preocupadas e tentando entender. Ministros do Supremo veem como grave e difícil de explicar as mensagens do Paquito Dom Pedro III. Integrantes da corte mais próximos a Dom Pedro III acrescentam que é preciso aguardar se virão novos desdobramentos. Esse grupo pontua, por exemplo, que o teor do que o ministro teria respondido, não vê à tona. Mas o Brasil também quer saber, né? Que venha. Ministros veem Moraes em xeque, rede de apoio a ele diminui. Uma ala do Supremo avalia que Dom Pedro III está em xeque. A leitura é de que a relação de Dom Pedro III com o Banco Master deixa ele exposto e com a rede de apoio cada vez menor. Há o temor de que a crise ganhe novos desdobramentos e se intensifique pela perspectiva da Polícia Federal entregar ao Supremo um relatório com detalhes dos contatos entre o ministro e o Banco Master. Um relatório similar a este, né, em relação a Toffoli, que levou o ministro à relatoria do caso. Por isso, a expectativa é que um relatório sobre Dom Pedro III também poderia trazer novidades sobre o caso e desgastar ainda mais o ministro. Olha que matéria honesta. E que faltou ao longo dos últimos anos. Durante as investigações contra Bolsonaro, o magistrado manteve sólido apoio da ampla maioria do Supremo e de grande parte da classe política, da esquerda até a centro-direita. E as críticas ficavam restritas ao bolsonarismo. Exatamente. Só o bolsonarismo, bicho. O Bolsonaro... É por isso que eu falo, não faço questão de ser direita. Sou apenas bolsonarista. A despeito de críticas nos bastidores sobre decisões que faziam interpretações alargadas da lei penal, o ministro contava com o respaldo dos colegas nos julgamentos. Agora, no entanto, parte dos ministros que davam sustentação do Pedro III avalia que as mensagens reveladas são graves e que o ministro precisa prestar maiores esclarecimentos sobre o caso. Da mesma forma, a esquerda tem evitado sair em defesa do magistrado. Mensagens devolve o Supremo ao epicentro do escândalo e colocam a liderança do Fachin em xeque. A liderança do Fachin está em xeque o tempo inteiro, né? Aí vai lá de novo, fala, meu Deus, o que está acontecendo? E essa revelação, e essas mensagens, e essas condutas, né? Enfim, mostra que não tem liderança capaz de segurar as rédeas de ministros e devolver credibilidade para o tribunal. Antes, o Supremo era motivo de críticas pela conduta de Toffoli, que conduzia as investigações ao mesmo tempo que tinha no histórico de sua empresa uma movimentação financeira com fundo ligado ao Paquito. A solução encontrada nos bastidores foi afastar o ministro da relatoria. Agora, a gravidade da situação não mostra uma porta de saída para a crise. Dom Pedro III não é relator do caso e sequer participará dos julgamentos, porque está na primeira turma e os julgamentos ocorrerão na segunda turma. Ainda assim, há dúvida sobre a isenção do ministro diante de indícios de relação próxima que mantinha com o Paquito, como domínio Supremo como um todo. Os diálogos vazados, somados ao contrato milionário da esposa de Dom Pedro III, dificultam ainda mais o trabalho do Fachin. Para tentar limpar a imagem do tribunal, o presidente da Corte defendeu o afastamento de Toffoli. A solução para tentar tirar o Supremo do novo capítulo exige mais engenhosidade. E não é por falta de habilidade política de Fachin. De fato, que outro ministro do Supremo estivesse na presidência, conseguiria convencer Dom Pedro III a fornecer explicações plausíveis? Vamos lá, não é Fachin. Vai lá. A Carmen Lúcia. E aí, Carmen Lúcia, resolve aí. Mas não tem como resolver. A Sexta República faliu. A bandeira do Código de Conduta hasteada por Fachin ficou pequena. Se houvesse um código em vigor agora, provavelmente não seria capaz de impedir a ligação de Toffoli e Dom Pedro III com o Banco Master, o que aprofundaria a crise de credibilidade do tribunal. Hoje fica claro que o alto sigilo imposto por Toffoli e as investigações protegeram Dom Pedro III. Quando Mendonça assumiu a relatoria, franqueou acesso ao material sigiloso a um número maior de pessoas. A decisão forneceu mais elementos para os investigadores avançarem nas descobertas. Por outro lado, aumentou a chance de vazamento de informações sensíveis.
Mendonça não parece disposto a retroceder, nem em relação ao sigilo, nem ao estilo de conduzir as investigações. Ele tem dito a pessoas próximas que não vai aliviar para ninguém, e isso inclui autoridades. Pessoas com acesso às investigações atestam que há menções nos autos a pessoas com direito a foro especial. As suspeitas recaem, portanto, sobre integrantes do governo, do Congresso e do Judiciário. E como isso termina? Com tantas autoridades envolvidas no caso, é pouco provável que haja disposição política para o Congresso abrir processo de impeachment contra Moraes e Toffoli. A dupla, aliás, não está isolada, tem o apoio do Flávio Dino, tem apoio do Gilmar Mendes. Enfim, Dino é relator em processo sobre desvio de emendas, a munição para fogo cruzado está posta. Se o Centrão vir, Dino vai retaliar. Pode até ser que, concretamente, não haja consequência alguma para a conduta dos ministros. O mais provável é que Fachin continue quebrando a cabeça para gerir um tribunal desgovernado e padece dos impactos institucionais causados pelas escolhas individuais de seus ministros. Aí, Luísa, que eu falo para vocês, a função dela, a única função dela é ser porta-voz do Supremo. É só isso que essa menina faz, mais nada. Todas as matérias dela são assim, todas. Troca de mensagens atribuídas no Pedro III deixa o Supremo vulnerável, avaliam ministros. Enfim, as mensagens criaram uma nova crise na corte, afastando a sensação de trégua. Eles achavam que tinham conseguido após afastar o Toffoli da relatoria do caso. A avaliação manifestada foi por 2 ministros influentes do tribunal e a Luísa, normalmente, ela não é porta-voz de todos. Ela não é porta-voz do Mendonça, do Fux, do Cássio. Ela é porta-voz da ala política, da ala de Dom Pedro III, Toffoli, Gilmar Mendes, Dino. Essa é a função da Luísa Martins. Enfim, essa turminha que ela conversa, assim como outros auxiliares, interlocutores dos magistrados, é que o desgaste volta a deixar o Supremo vulnerável perante a opinião pública. Mas agora com um peso ainda maior. Isso porque Dom Pedro III, além de ser o atual vice-presidente, é tido pela maioria dos colegas como um pilar da corte na defesa da democracia. A situação está nos bastidores como mais grave do que a do Toffoli. Fachin já manifestou auxiliares o seu incômodo. O mundo viu esse... A situação está nos bastidores como mais grave do que a do Toffoli. Fachin já manifestou auxiliares o seu incômodo com as menções de Dom Pedro III no saldo do Paquito. Fachin sinalizou esses interlocutores um lamento de ter de enfrentar um novo problema em tão pouco tempo. Desde que Toffoli deixou o caso Master, o ministro vinha demonstrando otimismo com a recomposição da imagem do Supremo. Ontem alguém perguntou, né? Cara, e o Barroso, hein? O Barroso saiu na hora certa, hein? E Barroso. O Barroso deve estar em casa falando, rapaz, o Barroso, sem brincadeira, já deve ter feito uma piada. Piada, não agradecer, mas de piada. Fala a verdade. Tu consegue imaginar? De verdade, é difícil de imaginar o Barroso em casa, com a namorada, com os filhos. Tenho que agradecer a Eduardo Bolsonaro pela Magnitsky. Obrigado, Eduardo. Você me fez sair do Supremo. Imagina se eu tivesse a dor de cabeça que eu não ia estar. O Barroso deve estar curtindo a vida agora, em Paris, sabe? Jantares caros. Ninguém enchendo o saco dele. Tá lá. E a turma aqui batendo cabeça. Eduardo Bolsonaro salvou o Barroso. Tá vendo, Eduardo? Tu devia colocar isso na tua defesa. Se alguém aí te acusar de obstruir a justiça, atacar o judiciário e falar, olha a vida boa que eu dei pro Barroso. Se não fosse eu, ele não tinha renunciado e ia estar envolvidão aí com essa crise do Master. A leitura é que Fachin volta a estar em um fogo cruzado sobre como lidar com o novo capítulo da crise. Se ele fizer uma defesa pública de Moraes, estará contrariando seu próprio discurso a favor da ética, uma prioridade da sua gestão. Fachin deve iniciar mais uma rodada de conversas para avaliar os próximos passos. Uma ala da corte avalia que resgatar a confiança da sociedade no judiciário, um mantra que Fachin repete, né, tanto nos bastidores quanto em manifestações públicas, se tornou uma missão quase impossível. E que Fachin terá de ser habilidoso na interlocução com o Senado para frear eventuais processos de impeachment. Não agora, só a partir de 2027. Já há uma expectativa de que o bolsonarismo use o suposto diálogo entre Moraes e Paquito como munição anti-Supremo e coloque em dúvida a atuação do ministro até em questões não relacionadas ao Master, como a condução dos inquéritos, eleições de 22 e tudo mais, né? Chegando quase no finalmente do vídeo. Esses vídeos falando acelerado para não ficar longo, tá me matando, viu? Graças a Deus bateu 1 hora aqui. Eu tô ficando cansado. Eu estou cansado, verdadeiramente cansado. Lula é favorito para perder. E caso Master afeta mais a esquerda que a direita, diz Alberto Almeida. Globo, viu? Hoje, 3h30 da manhã de hoje. Tu tá dormindo, olha. Receba aí um bom dia. O cientista político e sociólogo Alberto Carlos Almeida costuma ser uma voz que a esquerda considera relevante. Tanto que lançou o livro, foi recebido em Brasília pelo Lula, Rui Costa, Gleisi, Jacques Wagner e um certo bosta. Todos esses aí foram bater palma aí pra esse doidinho. Então esse amigo do Lula foi questionado pela Globo sobre o seguinte, né? O caso Master atinge ministro do Supremo, PT da Bahia, Centrão, parte da direita. Mas nós somos extrema direita, então estamos de boa.
Na corrida entre Lula e Flávio, quem sairá como prejudicado? Aí o Lula, né? O caso Master atinge o sistema como um todo. E hoje, quem simboliza tudo isso é Lula, e não Bolsonaro e seu filho. O escândalo reforça percepções como todo político é ladrão. Nada muda no Brasil. As denúncias no INSS vão pelo mesmo caminho. É tudo ruim pro governo Lula. Agora, ainda não é possível dizer que a corrupção será o grande tema da eleição. Teremos que ficar atentos naquela pergunta típica das pesquisas. Qual a sua maior preocupação, né? Porque isso vai oscilando. Mas tá claro que Lula já tá perdendo. No fim de fevereiro, Edinho Silva falou que Flávio é a essência do fascismo. Repetindo a estratégia de 22 contra a direita que Lula vai vencer a eleição de outubro. É bobagem essa estratégia de chamar Flávio dessas coisas. Eu venho dizendo e reafirmo, o Flávio é um candidato mais difícil de ser batido do que o Tarcísio. E essa tese aqui é irrefutável. O Tarcísio teria que ficar fazendo sinais para a direita o tempo todo para se mostrar confiável e isso teria impacto na rejeição. Porque o Tarcísio todo mundo sabe. O filho do Tarcísio trabalha no BTG. O Tarcísio sempre foi vassalo do André Esteves, do Cadeirudo. Então, pro Tarcísio não sofrer muita crítica, ele tem que estar fazendo uma cena ou outra, mostrando que é direita, ia ter que criticar o Xandexon. Aí ele começa a aumentar a rejeição. A rejeição é aumentar, e aumentar, aumentar. Já o Flávio não precisa de nada disso. Pode passar o ano inteiro se vendendo como moderado, sinalizando ao centro desde já. Lula versus Flávio será uma disputa sobre quem vai ter menos rejeição. Flávio não precisa falar do Banco Master. Flávio não precisa pedir impeachment. Vai ficar de boa, vai lá, fala todos aí. Ninguém vai duvidar que Flávio é o nosso candidato, é o nosso bolsominion. Ninguém vai. Isso é uma vantagem gigantesca. Ele só reduz a rejeição. Só reduz, dia após dia. E espero que ele continue na postura que ele tá. Flávio não tem que lacrar em nada. Mesmo assim, você tem dito nas redes que Lula também vai precisar melhorar a própria popularidade para ganhar a eleição. Por quê? Porque nesse momento, Lula é o favorito para perder. Há anos utiliza o dado de avaliação do governo em ótimo e bom como régua. Lula fechou o ano na casa de 30%. Mas nos últimos levantamentos nas mãos do governo estão indicando que Lula teve, aí o ótimo e bom, teve uma queda para 25% e 26%. E pelo histórico de brasileiro de eleições, Lula precisaria ter mais de 35% de ótimo e bom se ele quiser vencer. Mas Lula tinha subido nas pesquisas no segundo semestre do ano passado, né? Quando foi pra cima do Trump, por causa da Magnitsky e tudo mais. Mas e aí? Aí o cara fala, irmão, são fatos isolados. Vem de cobertura de mídia que balançaram a popularidade do Lula. É parecido com Obama, quando pegou lá o Bin Laden. O ponto é que, passado 4 anos, o eleitor brasileiro continua achando que o governo não atende, não está fazendo a diferença na sua vida. Falamos muito da queda da inflação dos últimos meses, mas há um elemento que talvez temos que prestar atenção. O preço caro da comida. Comida tá cara, irmão. Tá tudo caro. Não adianta esse papo, tá tudo caro. A verdade é que as coisas continuam muito caras para a população. Pois é. Papo de maluco. Não, porque o PIB, o pique PIB. A Miriam Leitão tá certa. O pobre não come PIB não, cara. O pobre não come PIB não. A comida tá insustentável. E na numerais do artigo do Globo, essa semana, fala sobre esse tema com a seguinte provocação. A inflação recuou nos índices, mas Dona Maria não consulta o IPCA antes de ir pra feira. Ela lembra que o frango custava metade. É isso. As pessoas não conseguiram aumentar a quantidade de coisas que compram. O salário deixou de dar conta. A isenção do imposto de renda, pelo visto, não está significando percepção de melhoria de vida das pessoas. E aí, para chegar aos finalmente, mais um dia que se fala de delação. Uma lacradinha safada do Robson Bonin, como destaca Tsuki, né? Para falar que uma possível delação do Paquito vai explodir o governo Lula, Bonin precisa jogar um veneno para tentar equilibrar. E diz que o centrão bolsonarista também não vai escapar. De onde que ele tirou esse termo? Alguém já viu algum jornalista inventar o termo centrão petista? Pois é. Não existe centrão petista, mas agora existe o centrão bolsonarista. Tá ali, ó. Daniel Vorcari e conselheiros já reúnem munição para possível acordo. Atordoado pelas revelações que levaram o filho de Vorcari de volta à prisão? Eu não sei, escreveu errado. Enfim, Henrique Vorcari passou... acho que deve ser levar o Vorcaro à prisão. O filho dele, Henrique Vorcaro, passou a quarta examinando opções. Não encontrou nenhuma, segundo o conselheiro. Na esteira dessa nova fase do escândalo do Banco Master, o número de criminalistas a serviço do Paquito e do pai deve crescer nos próximos dias. A delação é vista como um caminho praticamente inevitável. Se decidir mesmo contar o que fez, viu e ouviu enquanto envolvia a República em festas e negociatas, Vorcaro, na visão de investigadores, vai explodir o coração do governo Lula, hoje dominado pelo PT da Bahia. A mágoa com Lula, aliás, é grande. O centrão bolsonarista, claro, não escapará. Centrão bolsonarista. O que eu ouvi sobre essa questão do Paquito é o seguinte: observem na imprensa notícias envolvendo troca de advogados, porque hoje o Paquito está com os advogados de esquerda. Ele estava com o Valfrido Vardi, amigo do Boulos, pessoal mesmo, amigo mesmo, sem piada. Enfim, tá no coração do governo, jamais iria fazer uma delação contra o PD, o Valfrido Vardi, jamais. Aí tá o Pier Polo Bottini, que é aquele outro petista também do Prerrogativas, tá sempre na Globo News, jamais faria uma delação contra o PT.
E tem mais um gordinho também que é petista. O Paquito, se quiser delatar, vai ter que mudar de advogado. Se você vê notícia, Paquito muda advogados, sobem nas bolsas de aposta, as chances que ele vai abrir o bico e delatar. Enfim.